Hoje o presidente Lula confirmou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, além de também escolher Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. O presidente da República se reuniu com os dois hoje e a confirmação saiu agora há pouco. Lembrando que os dois nomes têm apoio de integrantes do STF. Bom, no Twitter, Flávio Dino disse o seguinte: o presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade. O ministro Alexandre de Moraes também postou o seguinte: o presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento do nosso Estado democrático de direito, fecha aspas. Eu vou começar aqui já perguntando para o nosso querido Cristiano Vilela. Bom, Cristiano, qual a sua avaliação? Os dois nomes são nomes também ligados e prestigiados pelo ministro Gilmar Mendes, o ministro mais importante, mais influente, o decano da Suprema Corte. Qual é a sua expectativa? O ministro Flávio Dino, por exemplo, compreenderá que agora ele é um magistrado que tem uma balança na cabeça e não mais o ministro da Justiça, num cargo técnico, mas ao mesmo tempo político? Qual a sua avaliação? Olha, Capês, boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que estão acompanhando o Linha de Frente. Eu já, em algumas oportunidades aqui no programa, aqui na Jovem Pan, eu já vinha colocando as fichas no nome de Flávio Dino, apesar de alguns momentos onde ele sofreu um certo fogo amigo por parte de setores mais ligados ao Partido dos Trabalhadores. As informações eram de que realmente Flávio Dino seria o nome do coração do presidente Lula, embora não fosse o nome do coração do PT, que optaria pelo advogado-geral da União, pelo Messias. Eu vejo que, nesse contexto, o presidente Lula, ele tinha essa preferência por Flávio Dino justamente por entender que o Flávio Dino ele teria um perfil mais combativo, ele teria um perfil de mais firmeza para atuar no Supremo Tribunal Federal, especialmente num contexto de grande efervescência política, especialmente entre os poderes. E isso, no meu entendimento, se comprovou agora nos últimos dias, quando tivemos essa confusão mais explícita entre representantes do Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que, nesse sentido, o presidente Lula, ele entende que não deveria optar por um nome como Messias, que é um nome que ainda não tem aquele peso, aquela envergadura e aquele perfil de realmente trabalhar politicamente com mais densidade. Coisa que Flávio Dino, ele já vem com essa escola, já vem com esse know-how e, além de tudo, naturalmente, se relaciona muito bem com os demais representantes do Supremo Tribunal Federal e de outros campos envolvendo o judiciário. Então, eu vejo que, nesse sentido, o presidente Lula procurou garantir realmente quem tivesse essa postura, quem tivesse essa posição. No que se relaciona a Paulo Gonet, eu vejo que é um nome muito técnico, que já atua há bastante tempo na Procuradoria. Ele é muito bem relacionado, como você bem disse, Capês, com representantes do Supremo Tribunal Federal, mas não só. Ele é uma pessoa que tem uma proximidade com diversos setores do campo político, do campo jurídico. Então, eu vejo que, nesse sentido, haja vista que nenhum outro nome, e a imprensa noticiou isso bastante, nenhum outro nome da Procuradoria da República encantou o presidente Lula. Talvez realmente seja uma escolha técnica, uma escolha de alguém que de fato sabe lidar, sabe trabalhar e não tem divergências para poder desempenhar o seu trabalho. Então eu vejo que nesse sentido deu a lógica dentro da estratégia traçada pelo presidente da República. Agora vamos aguardar como vai ser esse papel de costura política de Dino para que seja aprovado pelo Senado Federal. Alexandre Bissoli, o ministro Flávio Dino, claro, ele espera-se dele uma postura, em primeiro lugar, anti-lavajatista.
Na verdade, o governo Lula foi, de certa forma, atingido duramente. Chegou a ser preso o presidente Lula em razão das operações provenientes da Lava Jato. Agora, ser anti-lavajatista tem uma presunção de que ele tem que atuar de forma garantista. Por outro lado, a questão do dia 8 de janeiro tem levado o Supremo a adotar algumas posições que não são garantistas. Como você acha que deve ser esse xadrez jurídico? Como é que Flávio Dino vai se comportar numa tendência a criar uma jurisprudência garantista para evitar que surja uma nova Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, numa postura alinhada com o que o Supremo vem fazendo nos atos de 8 de janeiro, onde há uma certa discussão quanto à competência do Supremo, porque os réus não têm foro privilegiado, estão sendo julgados ali, alguns tipos penais aplicados de maneira excessiva, segundo uma parte da doutrina. Qual a tua avaliação? Como deve ser a postura técnica do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino? Capês, primeiramente, boa tarde a você, a todos os colegas aqui de bancada, a nossa audiência que nos acompanha nessa segunda-feira. Eu acho que nós temos algumas questões para analisar aí. Primeiro são as questões técnicas. Me parece que o Flávio Dino é uma pessoa que atende todas as condições técnicas para ser um ministro do STF. Foi juiz concursado, teve atuação nessa área, foi ministro da Justiça, enfim. Então, a gente não pode confundir as coisas e questionar a capacidade técnica do ministro da Justiça, possível indicado aí, ou próximo indicado para o STF, em poder ocupar esse cargo e exercer. Isso é um ponto. A outra é a questão do seu comportamento, a sua conduta que pode se tornar política na corte. E isso não é uma crítica feita só ao Flávio Dino. Nós temos ministros hoje já lá na corte que têm falado na imprensa e dado declarações polêmicas que são passíveis de questionamento. Então eu acho que o grande desafio do Flávio Dino não é provar para ninguém a sua qualidade ou competência técnica para estar lá. Foi juiz federal, concursado, presidente da Associação de Juízes do país. Então acho que esse não é o ponto, mas o ponto é o quanto ele, que depois de sair da magistratura se tornou um personagem político, sendo governador, sendo senador, sendo ministro, dando declarações que causou ciumeira no próprio PT no início do governo, vai conseguir sentar lá e ter um olhar mais técnico do que político. Esse é o grande desafio do Dino. Porque uma Suprema Corte, como ele vai passar a integrar, tem que ter uma outra postura diferente. E aí as pessoas podem ficar, mas o Dino, o fulano, não sei o quê, porque as declarações de direita, de esquerda... Capês nesse momento, claro. Me chama a atenção a produção, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falando, vamos com ele ao vivo. Em razão da realização da Conferência do Clima nos Emirados Árabes, alguns senadores deverão participar, evidentemente alguns deputados também, de modo que a semana propícia para poder ter esse esforço concentrado é a semana a partir do dia 12, e assim será feito. A partir do dia 12, ou como é que vai funcionar em relação à desoneração? A princípio, nós temos uma sessão do Congresso para esta quinta-feira. Nós estamos avaliando a manutenção desse calendário e dessa data e vamos avaliar se é possível realizar a sessão do Congresso na próxima quinta ou se ela deve ser transferida para a quinta da semana que vem. É um diálogo que eu vou ter com os líderes do Senado e os líderes da Câmara para entendermos o melhor momento. O importante é que a sessão do Congresso seja a mais proveitosa possível para a apreciação dos PLNs, são projetos de lei do Congresso Nacional, e também para a apreciação dos vetos. Há vetos relativos ao projeto do CARF, do arcabouço fiscal, há vetos do marco temporal, há vetos agora da desoneração da folha de pagamento. Então nós vamos avaliar se é possível fazer essa semana, não sendo, nós vamos transferir a sessão para quinta-feira da semana que vem. Presidente, o senhor disse que já tem a semana marcada do esforço concentrado para sabatinas. Mas na ligação do presidente Lula com o senhor, ele chegou a pedir algum tipo de celeridade, alguma atenção especial depois da derrota da DPU na indicação dele aqui no Senado? Não, ele pediu, ele apenas comunicou, o encaminhamento dos nomes, por deferência ao Senado, evidentemente, e agora nos cabe, no Senado Federal, dar o encaminhamento a essas indicações. Então há diversas indicações pendentes e é muito bom, todos os anos tem sido feito assim, a gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Então vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do CAD, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal ainda esse ano. Obviamente que não depende só da presidência, isso é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da Casa
e envolve também as lideranças, senadoras e senadores em relação a isso. O nosso papel é a designação desse esforço concentrado entre os dias 12 e o dia 15, para poder reservarmos essa semana não só para a apreciação dessas autoridades, mas também uma série de projetos que nós temos que apreciar e seria muito bom chegarmos ao recesso com muitas dessas coisas resolvidas. A votação de offshores e apostas segue sendo amanhã? Segue na pauta dessa semana. A sessão será presidida pelo meu vice-presidente, senador Veneziano Vital do Rego. Tanto o projeto de lei das apostas esportivas quanto o projeto de lei das offshores e dos fundos exclusivos estão na pauta de quarta-feira. Certamente o senador Veneziano Vital do Rego vai conduzir muito bem essas matérias no plenário. Eu viajo hoje a convite do presidente da República, acompanhando nessa missão oficial na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, e a participação na Conferência do Clima, que é uma participação importante para a manifestação do Congresso Nacional relativamente ao nosso compromisso com a transição energética, com a economia verde, com a preservação das nossas florestas. Então é muito importante que haja essa presença institucional do Executivo e do Legislativo nessa importante Conferência do Clima. O projeto de pesticidas também será votado essa semana? Ele está previsto, já depois de um amplo acordo celebrado nas comissões, está previsto na pauta de terça-feira, também sob a condução do nosso vice-presidente Veneziano Vital do Rego. Tá bom? Presidente, o senhor falou de outras matérias que ainda devem ser votadas esse ano. Alguma da área econômica que o senhor preveja, pelo menos? Veja, obviamente que são exercícios de lideranças. Por hora nós temos o projeto dos pesticidas, ao projeto das offshores e dos fundos exclusivos, ao projeto das apostas esportivas, ao projeto referente à legalização de jogos, que me parece estar na pauta da CCJ, a proposta de emenda à Constituição relativamente à participação dos militares em atividades público e políticas, também já lido o parecer com pedido de vistas. Então há diversos projetos no âmbito das comissões sendo evoluído, e uma vez concluído nas comissões nós vamos nos esforçar para ainda esse ano apreciarmos no plenário do Senado. E eventualmente surgir alguma outra pauta econômica importante que seja mais urgente, vamos ter a mesma sensibilidade. Temos ainda 25 dias pela frente em que muito pode ser feito no Senado Federal. Você tem conversado com o Haddad sobre subvenção do CMS ou ainda não? Já conversamos a respeito, na nossa última conversa, inclusive, nós conversamos a respeito. Ele é um defensor da tese e da importância do projeto, nós estamos sensíveis a isso, buscando encontrar um caminho legislativo de convergência para a evolução desse projeto. Muito obrigado. A possibilidade de haver ou não a sessão do Congresso na quinta seria por conta do esvaziamento do Congresso em relação à quórum? Nós estamos avaliando justamente isso, como é que vai ser o quórum, né? Muito bem, são 14 horas e 34 minutos. Alexandre Bissoli comentava. O que você achou aí da fala do presidente Rodrigo Pacheco? Ele falou que tem muitas indicações, mas ele não priorizou as indicações ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Ele falou, tem indicação disso, vai seguir a pauta. Não sei, tem alguma leitura disso? Capês, o que as fontes nos trazem lá de Brasília é que isso foi um grande acordão, né? Foi no atacado, uma nomeação no atacado, ou seja, tinham 4 vagas do CAD, historicamente nunca deixou acumular tanta vaga assim, o CAD estava sem funcionamento, tinha muita disputa por essas nomeações, o presidente queria nomear o PGR e o ministro do STF tinha resistência ao Dino, que era um nome dos favoritos do presidente Lula, porque ele se tornou um personagem muito político, no próprio Senado teve muito embate com muitos senadores durante os períodos que participou lá depondo. Então tinha um clima que poderia gerar com ele, por exemplo, que gerou com o ministro André Mendonça, ficar lá na geladeira para ser levado à votação. Então o Lula, sabendo que esse clima existia, que o próprio Rodrigo Pacheco, dizem as fontes, estava muito chateado porque não foi o indicado do STF. A gente já falou aqui muito tempo atrás, ainda o ano passado a gente já falava da intenção e do trabalho de bastidor para o Rodrigo Pacheco em ser o nomeado pelo STF. Então, para que tudo isso fosse contemplado, fez-se um grande pacote de nomeações, com 5, 6, 7, 8 nomeações aí, e devem ser votadas todas num bloco. Por quê? Porque se for aprovadas as do interesse do Senado, serão aprovadas as do interesse do presidente da República e vice-versa. O que a gente está vendo é altos cargos, de alto escalão, de grande repercussão para o país, sendo negociadas no atacado num grande acordão para que ninguém fique de fora.